Hoje nós vamos então, já estamos encerrando o final do livro de Devarim. Hoje nós vamos ver aqui Deuteronômio 29, a palavra que eu chamo a palavra-chave que rege o capítulo chama-se Nitzavim, de Deuteronômio 29, 10 até 30, 20. E hoje são duas porções. E junto com a palavra Nitzavim, que quer dizer de pé, vem também Deuteronômio 31, de 1 a 30, que é vai eler, ou seja, e ele vai, não é? Irmãos, nós estamos entrando no ano novo. Esse ano novo é bíblico, ele é o calendário bíblico, que é comemorado na festa de Rosh Hashanah, também conhecida como festa do shofar. Nós vamos tocar o shofar aqui mais de 64 vezes, não é? Agora, quarta-feira, você vai receber um folder, um castzinho amarelo, com todas essas orações, com toda a indicação para seguir o Mazor, que é um livro especial de festa que nós seguimos. E vai ser na quarta-feira. E nós queremos agora... Nós temos uma tradição nessa casa, daquele papelzinho, né? Um papelzinho como esse, onde tem os propósitos. Isso não é bíblico, não, isso é por nossa conta mesmo, porque quando Deus dá um ciclo, eu estava dizendo ontem à noite no nosso Shabat, quando Deus dá um ciclo, Ele dá um ciclo para o universo. Esse ciclo não é para a sua vida, não é para tudo. O universo todo está no controle de Deus e está no relógio de Deus. Então, o Sol dá uma volta, a Lua, junto com a Terra, vai dar uma volta ao Sol, e isso vai dar 54 semanas. Então, a Bíblia segue o calendário lunar. Então, agora, quarta-feira, é a última semana, vai completar a 54ª semana desse ciclo solar, né? Solar não, lunar, dando a volta com a Terra no sistema solar. E aí o que acontece? Se marca o ano, se marca a mudança, não é? E isso marca as estações, marca os tempos, não é? E isso é para nós. Deus não precisa de tempo. Então nós precisamos da estação. Por exemplo, as plantas, a época das chuvas, as estações do ano, as festas. E os rabinos acreditam, pelas contas deles, que o mundo foi criado nessa época. Por isso que eles colocaram como um ano novo, que marca o aniversário do mundo. Não é? Eles têm evidências para isso. A Bíblia fala a festa das trombetas. Mas para nós isso é muito profético. Não é porque um ano judaico de 5.775 após, alguns acham que é após a criação do mundo, outros acham que é depois do dilúvio, seja como for, o homem é novinho. O homem é novinho. Nós não temos ainda 6.000 anos, não é? E nós sabemos que por 6 dias, 6.000 anos, a humanidade caminhará longe, ou fora da presença do Senhor, não é? Ainda um reino chamado dos homens, mas haverá o reino dos céus. Haverá o reino fisicamente, haverá o reino Yeshua, e seu reino está chegando. E para nós a festa de Rosh Hashanah, ela fala muito ao nosso coração, porque ela dá início a um novo ciclo, a novas bênçãos. Então tudo na sua vida se renova. Uma planta que está seca, ela agora começa a florir, não é assim? Então tudo tem um ciclo. Né? Tem um ciclo, e eu aproveito esse ciclo e me incluo nele, porque a obra da criação de Deus é o homem. A maior obra é o homem, é criado à imagem e semelhança dele. Então, se Deus tem um ciclo, não terá para nós? Claro que tem para nós. Não estou falando o ciclo do zodíaco, não tem nada a ver disso não, pelo amor de Deus. Mas é o ciclo bíblico. Então, irmãos, não entre nesse novo ciclo, se atente, porque Deus dá essas datas para nós. Então, olha, tem coisas que você tem há tempo de encerrar, há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, não é? Agora é tempo, agora é um novo tempo que Deus está te dando para a sua vida. Então, quando a gente faz esse papelzinho, não é que preencher o papel vai acontecer o milagre, não é isso, né? Mas é para você mesmo. Como eu estarei esse ano que passou? Eu vou colocar minhas metas, eu quero as minhas metas, eu quero os meus sonhos realizados, eu quero os meus desejos, e colocar isso no altar de Deus. Isso é puramente bíblico. Está lá em Provérbios 19, 23, que muitos planos tem no coração do homem, mas os propósitos final para a sua vida vêm de Deus. Não é? Os sonhos que você tem precisa passar pelo crivo do Senhor. Então coloque isso no altar de Deus. Olha, meu pai, eu quero fazer isso. Não é só da fé, não. Emocionalmente, espiritualmente, né? Fisicamente, você tem metas.
não é verdade? E você vai findar o ano que vem. Irmãos, eu faço isso aqui desde quando eu comecei a celebrar o Rosh Hashanah, praticamente há 16 anos. Irmãos, eu tenho milagres na minha vida, nessa congregação. Por exemplo, a TV Sião nasceu desse propósito aqui, desse papelzinho que eu quero alcançar o Brasil. Como? Nem sabia, internet, não é? Fizemos assim. O CATES nasceu com isso aqui, a editora nossa nasceu. Eu tinha um sonho de escrever os 5 comentários da Torá, nasceu com esses propósitos, e Deus abriu essas portas para mim, levantando pessoas para ajudar essa coisa toda. Então, o ano novo está aí, você vai levar para casa esse papelzinho, vai orar, né, na sua cama, ali no seu quarto, coloque no fundo do seu coração, o que você quer tirar? Irmãos, não entra com a sua tristeza não entra com a sua depressão não entra com dúvida. Como é que você combate a dúvida? Pô na fé. Como é que você combate a tristeza? Entrando na alegria. Como é que você controla? Como é que você entra na prosperidade? Saindo da ausência de ideias. Está certo? Então coloque isso no papel e entre firme, porque é um ciclo. Isso é do universo. O universo todo segue esse calendário que Deus criou, porque Ele que criou o calendário. Ele criou a lua para governar a semana, Ele criou o sol para governar o dia. Então, irmãos, está tudo no controle do Senhor. E agora é um tempo muito gostoso, porque tudo que vai dar certo, diga, tudo que vai dar certo em minha vida, tudo que eu quero de bom, começa com uma palavra: techuvá, arrependimento. Olha que sabedoria bíblica. Entrou o ano novo, 10 dias, começa o dia o quê? Se arrependendo. Porque arrepender quer dizer techuvá, voltar, retornar, restaurar, tirar. Porque se a gente não pega, entra ano, sai ano, você só vai envelhecendo, não é? Pelo menos fisicamente. Então tem que haver um renovo. Esse renovo vem. É como a planta, é como o ciclo. Plantou, germinou, nasceu, morreu. E assim vai. Não é? Então, meu irmão, na sua vida precisa acontecer isso. Você não entre pelo amor a Hashem, não venha quarta-feira aqui do jeito que você está. Coloque os seus propósitos, coloque isso na mão de Deus. Eu creio, Deus, isso não é religião, isso é uma interação com a mente divina. O Senhor Yeshua nos abençoa com isso. Então faça os seus propósitos e entre. Agora, olha que interessante. Entra com os 10 dias de arrependimento, e o 10º dia tem um nome na Bíblia, está lá em Levítico 23, é conhecido como Yom Kippur, o dia do caporé, do Kippur. O que é? O dia da cobertura, o dia que eu te zero, o dia que eu te apago, eu apago as suas iniquidades. É claro que nós, crentes em Yeshua, não precisamos de um dia para arrepender dos nossos pecados, mas nós, messiânicos, temos esse dia de Yom Kippur, não só para dar uma geral em nossa vida, mas para fazer uma geral no mundo. Então, Yom Kippur não tem um caráter de perdão só individual, não, é um perdão coletivo. Agora imagina, olha para mim, imagina se a igreja cristã, a igreja evangélica, entendesse pelo menos o calendário da Bíblia, que Yeshua seguiu. Se nós somos seguidores de Yeshua, você não quer seguir o calendário dele, você quer seguir o calendário do Papa Gregório, do ano 590 depois de Cristo? Por quê? Por que a reforma tem que seguir o calendário do Papa? Se Deus deu um calendário para nós. E sabe o que acontece? No 10º dia, nós fazemos arrependimento para o mundo. Imagina você agora, se todas as igrejas cristãs, 24 horas de jejum, o jejum quebrando forças, quebrando cadeias, quebrando o mal. Nosso mundo está vomitando, está em vômitos da violência, da maldade, do assassinato, de religiões fanáticas, doidas, perturbadas. Imagina essa igreja, né? Eu não sei, talvez sejamos 1 bilhão de gente crente nascido de novo, incluindo os católicos evangélicos, que nasceram de novo, são nossos irmãos. Se nasceu de novo em Cristo, é nosso irmão. Não estou falando de ecumenismo, estou falando daqueles que nasceram, arrependeram. Imagina agora, olha para mim de novo, olha para mim. Imagina esse mundo, esse planeta com 1 bilhão de gente nascida de novo, que eu calculo mais ou menos que existe. Jejuando 24 horas por dia. As orações chegando ao trono do Senhor. Irmãos, essa terra pode fazer isso. Ela pode inclinar, e o derramado Espírito Santo pode transformar e trazer a vinda do Senhor Yeshua. A igreja unida, não é? E unida nesse dia. Então, irmãos,
Eu creio, pela minha fé, segundo a minha interpretação, segundo o meu conhecimento, que Yeshua voltará entre Yom Kippur e Tabernáculos. Porque agora vai entrar 10 dias, a partir de quarta-feira, quinta-feira já é o segundo dia, primeiro dia, e vai dar 10 dias de Yom Kippur. Depois de Yom Kippur, você vai contar, a partir de quarta-feira, 7 mais 7 mais 7. Olha que interessante a matemática bíblica. 7 quer dizer Shiva em hebraico, quer dizer perfeito, completo, pleno, realizável. Então, olha que interessante. Depois de quarta-feira agora, você vai contar 7 mais 7 mais 7. O 10º é Yom Kippur, pulo 10, vamos lá. 7 mais 7 mais 7, vai dar o 21º dia. O que é 7, 7, 7 em hebraico? Perfeitíssimo, santíssimo, completíssimo. Eu creio que Yeshua vem aí. E olha que inteligência bíblica. Ele vai colocar a vinda do Senhor após o arrependimento da igreja e de todos os servos de Yeshua. Está certo? E vai, por que eu acho que vai vir nesse período a volta dele? Porque tabernáculos nada mais é do que as bodas. Que bodas? A boda do Cordeiro, de Apocalipse 21. Então tem muita lógica, a festa da tenda, do palio nupcial, da tenda, da saída do Egito, estavam no mundo, mas agora estaremos tabernaculando com o Senhor eternamente, por 1000 anos. Então tem sentido. Por que a festa de casamento no judaísmo dura 7 dias? Para fazer alusão à festa de tabernáculo que dura 7 dias. E como se chama o 8º dia da festa de tabernáculo? Simchat Torá, alegria da Torá. Por acaso Yeshua não é a Torá? Yeshua não é a palavra que se fez verbo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Ele não é a instrução de Deus? E aí o 8º dia, olha, os rabinos fazem isso sem muito entendimento, mas fazem porque receberam assim, entenderam assim, e a gente com o Espírito Santo começa a ver que isso tem muito sentido. Então Yeshua arrebata a sua igreja, fica 7 dias com a sua igreja em núpcias, nos céus, nos ares, e depois volta para a terra para reinar. Que dia? No Simchat Torá. A alegria da Torá, a Torá então reinando. E Zacarias 14 fala que após o primeiro ano, de ano em ano, as nações subirão a Jerusalém para adorar o grande rei no santo templo. Aí o terceiro templo já estará reconstruído. Irmãos, tudo isso você entende pelas festas. Mas a igreja muitas vezes opta pelas festas pagãs, pelas festas culturais, pelas festas, fora do contexto padrão bíblico. Então, essa época é uma época muito forte para mim, muito forte. Eu acho que Yeshua não volte agora, nesse ano, acho que ainda não. Por que eu acho? Porque eu não vi a igreja ainda respondendo a esses estímulos. Eu não vejo. Eu não vi ainda Israel sendo salvo do jeito que precisa ser. Eu não vejo o ide de Yeshua do jeito que precisa ser. Isso vai ser lá de cima, vai haver um derramar, entende? Vai um derramar para reavivar a Europa, não é? Então, mas eu sou missionário, eu vou para o Iraque, eu vou para a Espanha amanhã. Pode ir, vai com Deus. Mas eu acho que ainda não é o tempo. Esse tempo virá que as coisas serão facilitadas, essas coisas virão, porque nós clamamos, e o Senhor, Ele que está no controle. Ele é que vai, esse ide, Ele vai fazer o ide dele. E aí ninguém segura ninguém. Você vai pelo Espírito Santo. Essa é a grande diferença de estar no propósito do Senhor. E eu vejo que as coisas acontecem agora no final. Como a igreja comete um erro de 2000 anos, qual é o erro que a igreja cristã comete? Deus rejeitou Israel e a igreja passou a ser o Israel de Deus, e judeu é raça ruim que matou Jesus. Enquanto tiver com essa doutrina falsa, enquanto tiver com essa doutrina do chamado evangelho da dispensação da lei, dispensação da graça, enquanto essa mentira estiver dentro da igreja, não há dispensação de lei, não há dispensação da graça. A graça é uma só, a lei é uma só, porque o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre. O mundo, os papas separaram o Antigo Testamento de novo, separaram a lei da graça, mas nunca foi tirado a lei da graça, porque elas estão juntas, elas fazem parte de um conjunto de redentor. Se a graça me salva, me dá um novo nascimento, a lei me protege para que eu não caia. Elas têm que andar junto. Agora, que papo furado é esse? Estou debaixo da lei, debaixo da graça, não estou debaixo da lei. Paulo disse isso, não foi que ele estava abolindo a lei.
Ele estava dizendo que a lei já estava no coração dele, que ele agora estava na graça, mas não precisava estar apegado à lei, porque a lei estava escrita no coração. Esse é o contexto que Paulo falou, que não estava debaixo da lei, mas debaixo da graça, porque a lei já estava no coração dele. Claro, Paulo fala isso em Romanos 7, que a lei é justa, santa e boa. Como é que Paulo podia falar que ele saiu da lei? Como é que Paulo poderia falar que o fim da lei é Cristo em Romanos 10, 4? Nunca. Se Yeshua não anulou nada, Paulo anula. Pensam, é só pensar um pouquinho. Se nós somos seguidores de Yeshua, nós judeus e não judeus, você tem que fazer o que Yeshua fez. E o que ele fez? Ele não tirou nem o Yud, nem a menor letra da lei ele tirou, porque ele era obediente. Ele falava, o Pai é maior do que eu. O Pai dá a lei, dá a Torá, e Yeshua vai e anula? Então eu não creio nesse filho. Eu não creio num filho desobediente. Mas Yeshua não fez isso. Ele falava, o meu Pai é maior do que eu faço a vontade do meu Pai. Eu e o Pai somos um, mas Ele é maior do que eu. Não é verdade? Então, se nós somos seguidores de Yeshua, nós temos que voltar para a palavra. Não, os profetas e o Espírito Santo não escreveu o Antigo e Novo Testamento. Isso foi coisa de Adriano, foi coisa aí dos primeiros séculos da igreja, de Roma, mas não de Jerusalém. Que chamaram de antigo e velho, como se Deus fica velho, esclerosado, e rejeita o povo de Israel. Nunca! Olha o que está em Jeremias 31, olha o que está em Romanos 11. Jamais Deus rejeitou o povo de Israel. E Isaías fala, será e é luz para as nações. Como? Através do Messias. Então vamos pôr na tela agora. Olha como o tempo de Deus fala. Daqui 2 semanas nós estaremos começando o Bereshit. É o ciclo. O ciclo da Torá, a gente estuda, termina num ano agora, a partir do Simchat Torá, começa o Bereshit. Então agora é a penúltima lição, depois tem mais um sábado, depois acaba. E aí o outro vamos começar a estudar o Bereshit, a primeira página da Bíblia. Agora olha como é que ele termina. Que tecer quando saíres. Lembrando, quando você for sair a peleja, Yeshua é a porta. Que tavô, falamos sábado passado, quando entrares. Não foi assim? Você só pode entrar quando sai. Você só pode sair da vida de solteiro quando você entra na vida de casado. Você só pode sair da ignorância quando você entra na sabedoria. Não é verdade? Você só pode sair da enfermidade quando você entra na saúde. Você só entra na alegria quando você sai da tristeza. Não existe tristeza e alegria junto, isso não tem jeito. Né? Agora, olha que interessante. Nós falamos quando saíres, depois falamos quando entrares, sábado passado. Agora, hoje, olha a palavra de hoje. Nitzavim. Oi, irmãos, só os títulos da primeira palavra da Paraxá já me abençoa. Eu podia encerrar aqui agora, ir embora para casa. Só isso aqui já me abençoa. Sair como? Na maca, andando, no soro, com pulmão artificial, é isso? Quem sai? Sai a peleja como? Com a espada. Diga, com a espada. Você tem que sair com a palavra de Deus. E você vai sair, quarta-feira eu ando a sua saída. Mas também eu ando a sua entrada. Sai a peleja, tem que pelejar. Nós ainda não vivemos num mundo não redimido, num mundo não salvo, um mundo injusto, um mundo corrupto, governos corruptos, tiranos. Nós vamos sair. E tomara que o Brasil saia nessa eleição, né? Saia desse governo. Amém. Pode você ser o partido do governo, eu respeito, é um direito seu. Mas, na minha opinião, o país está parado há 12 anos. 12 anos. E não precisa mais 4 para me provar que vai ficar pior ainda do que está. Pô, gente, pensa um pouco. Vamos sair dessa religião. Isso é uma religião, isso é uma facção. Parou o país, travou o país. Querem fazer do país um continente cubano. Ah, pelo amor de Deus, acordem, acordem, acordem. E o que eu estou falando está na revista Veja, tá bom? Tem gente pensando mais do que nós. E nós deveríamos pensar mais do que eles, porque nós temos o Espírito Santo, temos o discernimento de espírito. Claro, diga, claro! Quem vai entrar tem que estar o quê? Na cama, tomando soro? Em pé!
Abra Ezequiel 2 e cumpra o que está escrito lá. Todo mundo, abre Ezequiel 2, Ezequiel capítulo 2, no versículo 1. Ezequiel 1, 2, Ezequiel 2, 1. Abra e obedeça a palavra na hora, vai. Abra e obedeça o que está escrito, na hora. Abra e obedeça o que está escrito. Abra, vocês não abriram, por quê? Abra a Bíblia, leia comigo. Ezequiel 2, 1 disse, filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Agora pode assentar. Deus vai falar, levante. Vai, levante de novo, vai, levante. Hoje você não dorme, diga para o vizinho, hoje você não dorme. Agora, Deus vai falar, assente. Claro, se você vai entrar, qual que é o contexto aqui da Torá, que nós estamos fazendo uma analogia? O povo estava a entrar na terra de Canaã, depois de 40 anos de mundo, de deserto. Assim também nós estamos para entrar no reino físico, no reino que vai reinar nessa terra, a justiça, a alegria e a paz. Então nós temos que o quê? Sair do mundo, entrar na graça de Deus, mas como? De pé. De pé. Agora olha que interessante. E a outra paraxá de hoje? Vai Eler? Agora se está em pé, vai. Se você quer entrar rolando ou enrolando, não vai. Tem gente que quer enrolar, entrar rolando, deitado. Ô, trem doido, embora. Maria vai com as outras. Não, você vai entrar de pé. Deus vai falar com você de pé. Amém? Só os títulos já me abençoam. E aí o que vai acontecer? Ah, é? Agora, ele vai falar agora nesse capítulo, Habrit, aliança, pacto, sangue. Eu vou te dar a terra que vai correr leite e mel para você. Mas faça uma aliança comigo. Então Deus não quer, diga, Deus não quer uma religião para o homem. E Yeshua não veio trazer uma religião judaica ou cristã ou sei lá o que para o homem. Yeshua veio trazer uma proposta de salvação. Ele veio trazer um projeto de salvação, ele veio trazer um projeto de redenção, por isso ele é chamado de Redentor, por isso nós falamos em hebraico Goaleino, nosso Redentor, Goaleino, porque ele é o nosso Goel, o que redime, o que tira, aquele que arranca, aquele que muda, aquele que transforma, aquele que pega a vida e transforma, aquele que pega a morte e transforma a morte em ressurreição, a vida. Amém? Deuteronômio 29, 1. Deus quer uma aliança e não uma religião. Aliança é um pacto, aliança é uma sociedade com Ele. Ah, mas você é do judaísmo messiânico? Sou, mas a minha religião não tem poder de salvar e eu nem estou preocupado com ela. Eu estou preocupado que aqui é uma casa que se faz aliança com o Criador. Como? Através de Yeshua. É uma aliança bilateral. Você como sócio de Deus, Ele não está interessado em sua religião simplesmente, mas Ele está interessado numa aliança, no sangue. E para fazer uma aliança, vamos lembrar aqui rapidamente, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, mas tem... Sabe por que eu estou repetindo? Por causa de você da BN. Que eu vi a sua ficha lá, tem 1 mês, 1 semana que você está nos conhecendo, então você não viu nada ainda dessas parachotas. Agora, se você está há 18 anos aqui, você já viu 18 anos repetindo, muitas vezes com revelação. Aliança tem, em Gênesis capítulo 17, tem 7 etapas, diga 7 etapas, rápido, 7 etapas. A primeira é a troca de nome. Deus quer trocar o seu nome nessa manhã, e eu creio que para aqueles que já nasceram com Yeshua, já trocou o seu nome. Qual é o seu nome na glória? Hein? Eu não sei, mas já trocou já. José. É o seu nome na terra, mas na glória também é José? Ah, pode ser. Troca de nome. O nome era, lê aqui para mim. Lê para mim. Avram. Aqui lê para mim. Adonai. Adonai. Yud, Reit, Vav, Reit. Adonai.
Adonai, a gente falaria, se fosse pronunciar o nome de Deus, uma vez eu perguntei a um rabino em Jerusalém, que estava lá orando no muro, eu mostrei essa palavra para ele e falei assim, o senhor pode pronunciar esse nome para mim? Não, não posso. Eu sei que não pode. Mas se o senhor tivesse que pronunciar, se o senhor fosse ler em hebraico, o senhor nasceu aqui, nasci, sou israelense, nasci aqui. Então, se o senhor fosse pronunciar, como o senhor pronunciaria para mim? Eu não posso, eu sei que o senhor não pode, porque o judeu não fala o nome de Deus. Ele disse para mim, Yehovah. Yehovah. Talvez o som mais próximo, o americano pega Yahvé, Javé, né? Jeová. Mas o nome mais próximo seria Yehovah. E esse nome, Yehovah, dá esse som, Yehovah, aspirado, sopro. Deus é sopro, por isso que Ele é Espírito. O próprio nome tem o sopro. Você não consegue falar o nome de Deus sem soprar. Yehovah. E Ele pegou o Reit e colocou dentro do nome de Abraão. Então o nome ficou Abram. Mas em Gênesis 17 fala que Deus trocou o nome dele e passou a ser Avraham. O que Deus fez? Ele pegou o sopro do nome de Deus e colocou dentro do nome de Abraão. Para quando se disser Avraham, você sopra o mesmo som do nome de Deus. E lá em Deuteronômio, lá em Apocalipse no versículo, Apocalipse 2,17 fala que ao que vencer, Adonai dará um novo nome. Wagner, você é ex-Wagner, porque se você vencer, o seu nome será trocado. Eu acho que o nome do Roche Jaime, que quer dizer Jacó, sei lá, pode ser Natanael, presente de Deus, não sei. Bruno, você não vai chamar Bruno, de jeito nenhum. Marcelo, Deus em homenagem ao mar e ao céu, nunca. Talvez eu vou chamar um nome, né? Deus vai me dar um nome. Talvez Ariel, em homenagem à filha do Paulinho aí, Ariela, leão de Deus, né? Apareceu quem? O rei, que você quer colocar onde? Ah, você quer o rei? Eu acho que todos os nomes terão um som de Deus. Pode ser, não sei, não é? Mas aí, o que acontece? Deus mudou o nome de Abraão, colocou a letra dele. Por isso que até hoje, numa aliança de casamento, se troca de nome. A mulher pega o nome do marido, né? Não é isso? Pega o nome do marido normalmente. Na Europa pode você pegar o nome da mulher também. Eu não sei se o Brasil também pode, mas troca o nome, troca de nomes. O que é isso? Aliança. O que você está trocando o nome? Você está dizendo o quê? O que é meu é teu e o que é teu é meu. Amém? Ok. Troca de bens. Quando eu nasci de novo em Yeshua, 27 anos atrás recebi Yeshua, eu saí ganhando 100%. Porque eu troquei os meus pecados pela salvação, troquei a minha instabilidade pela estabilidade, troquei a minha insegurança pela segurança, troquei os meus vícios, né, por uma vida sem vício, troquei a mentira pela verdade. Tem gente que até hoje não consegue sair da mentira, né? Está precisando sair da mentira mesmo, entrar na verdade, a verdade acabou, doa quem doer, acabou. Não é? Não tem esse negócio de mentir para se proteger. Olha, troquei da minha dependência do mundo, das coisas, pela minha independência espiritual, não é? Irmãos, então, quando você troca com Deus, entra em aliança com Deus, que é uma troca inteligente. Uma vez o alemão falou assim, mas por que você tem que fazer com Deus converter ao seu Deus? Eu falei, não é converter, eu tenho uma aliança com Ele. Mas o que você ganha? Eu falei, tudo. Eu entro com nada e saio com tudo. É ou não é? Ainda falei com ele, e a minha sepultura, lá em Belo Horizonte, que não foi inaugurada, que eu pago, já acabei de pagar, vai ficar vazia, por causa dessa aliança. Porque quando Yeshua voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e eu deixarei aquele túmulo vazio. Eu ganhei, não uma morte eterna, mas ganhei uma vida eterna. Aí o alemão falava comigo, é só ser do terceiro mundo para crer nessas coisas.
Porque lá o Deus é o dinheiro, Deus é o melhor hospital, a melhor medicina, o melhor salário, o melhor banco europeu, Deutsche Bank. Troque. Você está entrando no ano novo. Se você é crente lavado pelo sangue de Yeshua, mas não passou por essa troca, comece agora a requerer essa troca. Porque você tem que entrar, e de pé, e não enrolar. Amém? Quando entra uma aliança, faz um juramento. No casamento se troca. Por exemplo, quando eu casei com a Rosângela, né, Rosângela? Nós casamos há 40 anos atrás, eu tinha nada. Ela tinha nada, trocamos nada. Tinha nada. Eu falei, Rosângela, o que você tem? Nada. E você? Nada. Vamos trocar nada junto? Ficamos nada junto, casamos. Mas depois veio uma geladeira, veio um fogão. Já era nosso. Não é verdade? Eu só levei para o meu casamento a minha escova de dente. Irmãos, morava num cubículo de quase uns 12 metros quadrados, morava lá, era cozinha, copa, tudo, era tudo lá. Irmãos, então essa é a vida. Mas é troca. E então, agora, há um juramento, celebrando um pacto. Toda aliança tem um juramento, não é verdade? Esse juramento é o compromisso, é o sim, é o de acordo. Por isso que quando nós pregamos Yeshua, a salvação para uma pessoa, nós falamos, você quer aceitar Yeshua como seu Senhor e Salvador? Ele tem que dar um sim, ele tem que dar um sim a Deus. Deus espera, Deus não pode salvar você se você não fala sim. Ele me esperou 34 anos para eu que falasse sim. E eu nasci protestante, dizendo, não quero, não gosto, não como, não vou na igreja, não quero Deus, não quero saber. Até que um dia eu falei, sim, Senhor, eu quero. E a minha vida mudou e nunca mais deixou de mudar. Toda aliança tem as bênçãos e maldição. É claro, é um contrato, como fosse um contrato de aluguel. Se você cumpre a cláusula, você mora num apartamento, na casa. Se você não cumpre, você vai ser despejado. Tem crente que tão cabeça curta, que acha que levantou a mão, aceitou Jesus, está na eternidade. Quem dera que isso fosse verdade. É uma conquista. Assim como o povo hebreu entrou na terra de Canaã, você entra no reino dos céus. E Yeshua diz que o reino dos céus é tomado por violência. Não é uma violência de matar, mas uma violência contra você mesmo. Você tem que você tem que renunciar, você tem que pegar a sua cruz e segui-lo. Você não consegue entrar no reino dos céus se você não sair dos motéis da vida, do adultério. Você entende isso? É uma renúncia. É uma renúncia dos prazeres, das coisas. Agora, eu ganhei muito mais. Então, há bênçãos e as maldições em relação à aliança. Para quem cumpre a aliança, o contrato, ganha as bênçãos. Para quem não cumpre, Rabino, eu não posso crer no seu Deus. Olha a África. Ebola, morte, fome. Eu falei, mas isso não é Deus mandando lá do céu, não. Isso é aliança. Bênção e maldição. Ele é justo com aquele que recebe e com aquele que não recebe. Então, eu entendo essa miséria humana, claro, nós temos que ajudar, fazer tudo para que ele possa ser, ele é um ser humano, vamos respeitá-lo, vamos ajudar o pobre, vamos ajudar, né, o mais ignorante, mas isso é uma consequência do pecado. Vai lá ver se estão cultuando Yeshua HaMashiach. Vamos lá ver quais os tipos de demônios eles estão cultuando. Não é verdade? Estou falando da África, mas estou falando do Brasil também, da Alemanha. Da Alemanha estão lá bonitinho, de olho azul, mas cheio de demônio do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não crê em nada. É o Deus do materialismo, é o Deus do ateísmo. Maldição. Sinal, toda aliança tem um sinal. Por isso que ele pediu a Abraão a circuncisão. Abraão, marca na sua carne aí que isso é para sempre, essa aliança é eterna. No casamento é a virgindade, as mulheres deviam casar-se virgem, né, e ter uma marca de sangue na noite de núpcia, como diz Deuteronômio 32, a lição de hoje. A mãe tinha que levar o lençol lá e mostrar, minha filha honrou. Porque se o marido falasse que não casou virgem, ele podia requerer a carta de divórcio. E Yeshua endossou isso lá em Mateus 19, falava, mesmo Levítico, que ele citou isso. Então, era o sinal. Qual é o sinal da nossa aliança? A cruz, o sangue de Cristo, é o sinal da nossa aliança com Ele. Amém? Ele celebrava uma festa, alegria. Se há uma aliança, há uma festa. Por isso que temos festa de casamento, por isso que celebramos as festas.
A aliança é eterna. Gálatas 3,15 fala que a aliança, mesmo que seja humana, ela não pode ser revogada. Se eu viro para o Wagner e faço uma aliança com você, a Bíblia fala que aos olhos de Deus isso é irrevogável, que a aliança não se desfaz. Ele fez a aliança através de seu Filho Yeshua conosco, mas você pode trair. Deus nunca vai te trair, Deus nunca vai te mandar fora da salvação, Deus nunca vai tirar a salvação de você, mas você tira. Se você descumprir a aliança é bilateral. Os homens pregam uma religião unilateral, vem cá e recebe. Não, não é assim. Vem cá fazer uma sociedade. Há regras para a sociedade, há compromisso. Romanos 11:29 fala que ela é irrevogável, ninguém pode anular. E Hebreus 9:15 fala que ela é válida para a vida toda, é uma aliança eterna. Tais princípios são válidos tanto para a primeira aliança, no Sinai, como a segunda, o Gólgota. São os dois montes de minha vida, diga, eu amo dois montes. Eu amo duas montanhas. O monte Gólgota, ali Yeshua me deu a graça, morreu pelos meus pecados. Mas eu amo o Sinai, porque ele me faz preservar a graça. Se eu estou na graça, eu não posso matar. Se eu estou na graça, eu não posso adulterar. Se eu estou na graça, eu não deveria profanar o Shabat. Se eu estou na graça, eu não deveria desonrar pai e mãe. Se eu estou na graça, eu não posso sair comendo tudo o que eu quero. Não é verdade? Mas como a igreja optou por uma coisa chamada Novo Testamento e jogou o Velho fora, eles não entendem essa conexão. Esses dois montes para eles não existem. Não é verdade? Vamos continuar. Então, Deuteronômio 29, no versículo 9, diz assim: guarde as palavras da aliança. Olha olha o final do capítulo, gente, falando de aliança, de pacto, para que prospereis. É sempre assim, prospere, não é? E a palavra prosperar, eu gosto muito dela, é a palavra tissalar, tissalar. A palavra tissalar, prosperidade, significa ser livre para ter sucesso. O conceito hebraico não é de ter a bênção. Olha para mim, repita comigo. No contexto bíblico hebraico, não existe a palavra ter bênção. Ter. Sabe por quê? O hebraico não tem o verbo ter. Deus sabia que o homem queria ter tudo. Deus sabia que eles iam inventar a igreja evangélica da prosperidade. Deus tira o verbo ter. E agora? E agora? Agora você vai para Gênesis, capítulo 12, você vai aprender o que Deus quer. Você não tem a bênção, você é a bênção. Ser a bênção. Por isso ele falou para Abraão: sê tu uma bênção. Ele não falou: tenha você minhas bênçãos pela minha aliança. Abraão, faça uma aliança comigo, eu vou mudar o seu nome, eu vou te encher de gado, de riqueza, eu vou te dar tudo, Abraão. Abraão, você não tem isso, você é isso. Deu para entender? Deu para entender? Então, o prosperar é ser livre para ter sucesso. Agora, para eu ser livre para ter sucesso, eu sou livre para ter sucesso. Eu sou livre para ter, repita, participe, sucesso. Você é livre para ter sucesso. Diga, eu sou livre para ter sucesso. Sendo, o verbo ter e o ser, sendo próspero. Agora, para você ter sucesso na sua profissão, no seu casamento, nos seus negócios, na sua família, você precisa trabalhar realmente sendo livre. Vamos dar um exemplozinho? Por exemplo, eu consigo ser próspero, viciado em cocaína? Sim ou não? Maconha, heroína, não ia falar anticoncepcional, não. Antidepressivo, tá certo? Todos os remédios benzodiazepínicos que existem no mundo, as trazamidona, todos esses remédios aí que dopam aí, eles são necessários, porque a pessoa está doente, precisa do remédio, mas ele não está livre, ele está preso, não é?
Então, para eu ter sucesso, eu tenho que ser livre para ter sucesso, inclusive a minha saúde. Porque se eu estiver agarrado na cama, eu não posso ficar de pé. Não é verdade? Então, para eu ter sucesso, há certas regras. Primeira dessa, que você tem que estar livre, ou seja, não ter vício. Segunda regra, você não pode ter pressa. Ei, olha para mim. Tem gente que quer sucesso na pressa. Ah, os irmãos estão orando para mim, eu vou conseguir. Não, não é bem assim. A oração pode abrir algumas portas, mas você vai ter que abrir a porta com a sua mão, com a sua chave. Os crentes têm uma ideia muito errada de prosperidade, de ter, mas não existe isso na língua bíblica. Existe o ser a bênção, entendeu? Então eu preciso de tempo. Eu não posso ter pressa, eu tenho que ter tempo para aprender, para discernir, para testar, para corrigir, para perseverar, não é verdade? Outra coisa que eu preciso da sinceridade, eu preciso da lealdade, então eu tenho que ser leal, eu tenho que ser fiel. Para eu ser próspero, eu tenho que ser fiel a mim mesmo. Você já viu que um dono bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, ele nunca está nos botecos da vida? Você nunca vê esse cara no boteco? Ele está sempre com uma revista na mão, um livro na mão, estudando. Não é? Vocês já perceberam isso? Percebe as pessoas, observe as pessoas que têm sucesso. Você vai ver que ele é um cara leal com ele mesmo. Eu posso ficar na cama até meio-dia, mas eu seria desleal comigo, com o meu chamado, se eu permanecesse na cama até o meu dia. Quem está entendendo a mensagem? Diga ao seu vizinho, levante cedo. Seja um madrugador preguiçoso. Para ter sucesso, tem que ter prazer no trabalho. Tem gente que acha, eu fico vendo, eu gosto de ver essas reportagens com o povo, eu aprendo muito com o povo. Ô fulano, você tem que usar cinto de segurança. Eu não quero morrer amarrado. Eu fico vendo essas entrevistas, o cara lá no sinal, o repórter falando, por que o senhor não está com cinto? E eu quero morrer amarrado? É como se fosse 600. Gente, o povo é de uma ignorância. Mas esse é o nosso povo que nós amamos. Esse é o nosso povo. Tem que amar esse povo. Eu aprendi a amar o brasileiro porque eu sou brasileiro. Minha irmã, você que me chamou de super simples, simplória, e obrigado pelas suas palavras. Rabino, que o senhor continua sendo um homem simples, falando uma linguagem quase infantil. Amém, irmã? Eu falo essa linguagem, mas graças a Deus você está sendo abençoado com essa linguagem. Não é? Mas olha aqui. Eu preciso usar o cinto de segurança, não é que é para morrer amarrado, não, irmão. É para não morrer. Agora, se a batida for forte, está certo, você ganhou, você vai morrer amarrado ou solto do cinto, né? Mas outra coisa, eu gosto de ver essas entrevistas. Qual é o sucesso? Gostar do que faço. Mas isso é um item. Pelo fato de eu gostar do que faço, não quer dizer que você vai ter sucesso. Gostar, então ter prazer no trabalho. Diga comigo, eu preciso ter prazer no meu trabalho. Agora, a mentalidade escravocrata, escravagista, de ter um senhor e enrolar o patrão, ter o senhor e enrolar o senhor. Gente, não estou falando, mas quantas vezes nós enrolamos? O chefe chega, o joguinho da tela some. Como se o chefe fosse otário. Quando eu trabalhava na empresa, eu converti. Aí quando eu chegava na sala dos meus funcionários, era um tal de dar barrigada na gaveta, porque eles ficavam vendo revista pornográfica na gaveta. Ó, piu, piu, piu. Chegava o chefe, pum, fechava a gaveta. Aí o que eu fazia? Dá licença, saia do seu lugar. Puxava a gaveta, o que é isso aqui? Mas isso é o papel de ser chefe, pô. Por isso eu sou chato. Porque alguém tem que disciplinar alguém. Está certo? As pessoas não querem disciplina. As pessoas não querem correção. As pessoas querem um senhor e ser o servo desse senhor. Isso é errado. Por isso eles não são prósperos. Por isso o Brasil está nessa letargia econômica, financeira, industrial, tecnológica. Um caos. Nem energia nós temos, um caos. Porque tem gente radicalista que quer preservar 3 espécies de bagre e não quer fazer hidroelétrica no Rio Madeira. É isso aí. Gostar do que faz é um item.
Outra coisa, para você ser próspero, não vise o dinheiro. Quem visa o dinheiro nunca é próspero, é avarento. Avareza é o contrário da prosperidade. Quando você quer ser próspero, visa o bem. Irmãos, olhem para mim, vou dar meu testemunho. Queira você aceite, queira você não aceite. Quando eu fundei o Ministério Ensinando Sião, Deus me deu esse símbolo, o peixinho com a menorá ali. No outro dia, fui jantar numa casa de uma pessoa que achava que amava Israel. Falou, Deus me deu esse símbolo, você não pode usar. Falei, eu recebi ele ontem, como é que você já tem ele? Me mostra ele aí escrito, me mostra algum documento, me mostra. Tinha nada, queria me roubar o símbolo, me roubar a visão. E era a irmã que eu mais amava e mais confiava, que mais amava de Israel, porque eu ia introduzir uma visão judaica nesse país. Aí, passado o segundo dia, fui para o terceiro dia, com a minha visão. Aí eu criei um folder, esse folder tem ainda, no nosso museu tem um folder. Aliás, tiraram esse folder do museu fotográfico. Era um folder que eu criei com o mapa do Brasil e o nosso símbolo, dentro do mapa do Brasil. Esse era o símbolo do Ministério Ensinando Sião. Os mais antigos conhecem esse símbolo. Aí o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Criei o símbolo, criei a visão, agora eu vou entrar nessa visão. E quando eu fui entrar na visão, chegou uma pessoa para mim e disse assim, eu penso como você. Falei, irmão, você foi de Deus, eu estou sozinho, Deus, não tem ninguém para me ajudar. E aí esse irmão foi e falou comigo, vamos fazer junto. Mas eu trabalho, irmão, mas eu também trabalho, mas vamos encontrar todas as noites. E ele começou a vir, nós precisamos de um estatuto, precisamos disso, precisamos daquilo. Eu falei, oh, aleluia! Que irmão bacana, era o cara que eu pedi a Deus, veio, agora esse ministério sai no país. Aí quando foi naquela semana de trabalho, na sexta-feira ele virou para mim e falou assim, agora vamos colocar no papel quanto que nós vamos ganhar. Sabe o que eu fiz para ele? Sabe que vocês me conhecem. Não mexe não, que eu fico nervoso. Eu abri a porta e falei, saia. Marcelo, mas peraí, você está me entendendo mal? Você me perguntou quanto que nós vamos ganhar. Se eu quero ser próximo, uma visão de Deus, o que eu tenho que preocupar menos é quanto que eu vou ganhar. Não quero nada com você. Abri a porta e mandei ele embora. Logo depois eu escrevo um livro, chama Restaurando Almas, para pôr um pouquinho da visão que eu estava sentindo. Ninguém me ensinava nada, irmãos. Não tinha ninguém para ensinar nada, buscando de Deus, escrevi um livro. Eu tenho que soltar esse livro, mas eu era engenheiro, não conheço editora. Aí eu fui na maior editora cristã, não vou falar o nome por questão de ética. Cheguei aqui, o cara leu o livro, volte semana que vem. Aí eu voltei. Aí chegou e falou comigo assim, o senhor tem alguma inclinação para escritor, mas nós não interessamos por restaurar a alma. O senhor vai escrever sobre isso aqui. E tirou a lista dos temas. Como ganhar dinheiro, como ter sucesso, como vencer a enfermidade, como... Editora cristã, a maior, uma das maiores do país. Eu peguei e falei assim, me dê a proposta que eu lhe dei, por favor. Me devolva o livro. Pus no braço, estendi a mão para ele. Falou, nunca mais eu quero te ver. Tá bom? Nunca mais eu vou fazer o livro das minhas próprias expensas, eu vou... Mesmo que meu livro ainda não é vendido, porque está na internet, mas ninguém vê, é pouco. O cara queria que eu escrevesse como persuadir o crente. Ele falou assim, mas por quê? Se me dá uma resposta, dou, porque o seu livro não vai ser campeão de vendas. Eu falei, mas vai ser campeão da restauração de cura. Tá certo? Então, irmão, está tudo assim, o meio religioso, cristão, o dinheiro, não é o antídoto da prosperidade. Não pense em dinheiro, pense em fazer o bem à humanidade. Aí Deus vai te honrar. Dá aos outros. E aí você não pode ter inveja, você não pode ter cobiça. Agora, quer prosperidade? Quem quer prosperidade, levante a mão. Entre no ano novo sem a preguiça. A preguiça é a maior entrave da vida de um ser humano.
é a desmotivação, eu não fazer, eu não preocupar com amanhã. Ele preocupa com os outros. Amanhã alguém cuida de mim. Meu irmão, eu tenho cuidado da minha mãe doente. Não é fácil, não. Ontem eu saí correndo do serviço, fui lá dar apoio para ela. Olha, é uma humilhação a doença. A pessoa que está cheia de capacidade perde, não consegue pôr nada na boca, não consegue se limpar, não consegue. O irmão, é horrível. Aí eu lembrei da Bíblia, a Bíblia fala de 70 a 80, que passar disso é cansaço e enfado, gozado, é mesmo. E aí eu falei ontem comigo, falei, eu não quero viver muito não. Eu, para dar trabalho para os meus filhos, para os vizinhos, ficar pagando empregada para cuidar de mim, para me limpar, para pôr na minha boca. Deus que tem os meus dias contados. Por quê? Porque é uma humilhação muito grande. E por que temos que passar por isso? Não sabemos. Eu conheço grandes pastores que morreram extremamente mal, extremamente de sofrimento. Eu falei, Senhor, já sofremos tanto pelo teu reino, nós temos que sofrer fisicamente. Eu não tenho essa resposta, mas eu só peço a Deus pela misericórdia dele. Não deixa eu ficar velho dependente, não, porque eu vou ser um velho chato, viu? Isso eu já garanto, eu vou ser muito chato. Tire a soberba. Soberbos não ganham prosperidade. Arrogantes não ganham prosperidade, mas o humilde ganha. Então, irmãos, são regras para ter sucesso. Aliança é um juramento eterno, e aí Deus faz aliança com aquele povo judeu, com aquela geração, e ele diz que faria aquela aliança com aqueles que não estavam lá presentes. Leia aí comigo Deuteronômio 29:15, como é que fala a sua versão. Diz assim, 24:14. Ora, não somente convosco que faço esse pacto e juramento, mas com aquele que hoje está aqui conosco perante o Senhor Deus, e também com aquele que não está aqui hoje presente. O que Deus estava falando? Eu vou ter essa aliança do Sinai para sempre. Por isso que Deus não rejeitou Israel. A igreja pode ter rejeitado Israel, o mundo pode ter rejeitado Israel, o nosso partido que governa esse país pode ter rejeitado Israel, mas Deus nunca rejeitou, porque a aliança é eterna com aqueles que estavam lá no Sinai e com aqueles que viriam. E aí, eu falei isso aqui no sábado passado e recebi muitos e-mails falando, Rabino, você não sabe como é que você me abençoou com essa palavra. Eu estava na dúvida se eu era num sim, não era, e o Senhor falou para o Espírito, ouça o Espírito Santo. Muitos de nós temos sangue judeu porque viemos da Inquisição, não podíamos ser judeus, porque não podia expressar a nossa judaicidade. E lá o Salmo 87 falava que Deus é que tem o registro dos povos, e lá fala, você nasceu ali, você nasceu aqui. Em outras palavras, o mundo pode ter perdido as 10 tribos, mas Deus não as perdeu. Deus tem as 12 tribos que estão entrando na terra de Canaã pelo estudo da Paraxá de hoje, e Apocalipse fala, Ezequiel fala que essas 12 tribos serão restauradas para que o Messias volte e reine sobre essa terra. Então Deus está resgatando. Então o nosso projeto do museu, o nosso projeto social é para resgatar essas vidas. E aí eu continuo falando para você, Levítico 26, Deus espalhou o povo judeu. Por quê? Por causa da desobediência deles com a Torá. Irmão, olha para mim que eu vou falar uma coisa séria. Eu voltei da Europa agora há mais de um mês. A Europa está gelada espiritualmente, fria. É claro que tem exceções, os irmãos que estão me ouvindo, europeus, amém por você, que está sendo luz em seu país. E eu fiquei pensando comigo, gente, a igreja não conhece a Torá, por isso ela está perecendo. Porque se ela estudasse a Torá, ela ia ver que Deus espalhou os judeus até os confins da terra, porque foram desobedientes com o pacto, com a aliança, porque Ele é justo. E a igreja agora está desobediente com os mandamentos, com a palavra dEle. E aí Deus está o quê? Tirando as suas mãos. Mas, assim como o judeu, vamos aprender aqui alguma coisa para a igreja. Deuteronômio 28:58. Por causa do não guardar a Torá, eles foram espalhados pelo mundo. Agora eu pergunto, o que acontecerá então quando os judeus espalhados pelo mundo voltar a guardar a Torá? Por acaso não os ajuntaria Deus de novo? Quem acha que sim, levante a mão. Ô irmão, você está muito inteligente como eu.
Se pela desobediência Deus espalha, se você fizer o contrário, eu obedeço e volto para a Torá, o que acontece? Deus os traz de volta. Por isso, atenção, take it easy, calma. Por isso que eu não saio desesperado aí para Israel. Por isso que quando alguém de vocês quer ir para Israel, eu freio. Calma. A não ser se você tem um chamado especial, aí vai. Mas calma. Não muda para lá ainda não, porque tem um tempo. Se você muda para Israel amanhã, acabou-se Yeshua para você, tá certo? Acabou, que eu falo assim, falar dele. Você não pode falar dele. Você não pode falar no muro. Estava lá com o irmão agora, mês passado, orando. Ele virou para mim e falou assim, pelo amor de Deus, não fale esse nome não. Porque alguém pode ouvir e eu perco o meu emprego. E é verdade, perde emprego. Então, que vida é essa? Muda para Israel, não pode falar o nome de Yeshua, não pode pregar Yeshua na praça, não pode orar. Eu chego lá no muro e oro, Yeshua, querido. Mas eu oro baixo, né? Para que eu vou provocar o outro também? Mas eu corro o risco de ser ouvido. E tem uns que ouvem, viu? Tem uns que ouvem. Agora estava lá, eu cheguei lá, pus as mãos, pus o rosto naquelas pedras ali. Sheika laraboia kamanaishinolai, kaiaka nosominha, lá ramakonoshi laravanaim. Os dois judeus chegaram mais perto e começaram a prestar atenção. E eu orava mais alto em línguas, para chamar a atenção deles. E eles chegaram mais perto, que eles ouviram uma língua que não sabiam que língua era aquela. E eu queria que eles me perguntassem que língua é essa. Depois eu pensei bem, pensar uma coisa, vou caçar confusão não, meu nome já está lá, já entro lá aí com restrição de visto, é melhor ficar quieto aqui. Aí comecei a orar mais baixo, né? Eles olharam assim para mim e tal, coisa. Mas então, irmãos, você não pode falar. Então, sabe onde é que eu acho que tem que haver judaísmo messiânico? É claro, Israel, amém, tem 120 congregações, mas aqui você pode falar, aqui você pode convidar o judeu, aqui você pode restaurar, aqui você pode louvar, aqui você pode engrandecer, não é? Porque se Deus os espalhou pela desobediência, pela obediência à Torá, quando o judeu vem aqui e faz o que nós estamos fazendo aqui, Deus está fazendo o quê? Acelerando a volta deles. Não é verdade? Grande revelação, diga para encerrar, grande revelação. Deuteronômio 30, de 2 a 10. Qual é a grande revelação? Se o povo converter a Adonai, verso 6. O que é converter? Techuvá, arrepender, voltar a Adonai, a Torá, circundará o seu coração. Ei, meu irmão, minha amiga, meu amigo, o que é circuncidar o coração? É o novo nascimento, é o nascimento no espírito, não na carne. Não é a circuncisão da carne, é a circuncisão do coração que Paulo usa lá. É o receber a aliança eterna através do Messias. Então a Torá fala do Messias. Ele circundará o teu coração, isto é, nascerão de novo Yeshua nas nações aonde se encontrarem. E qual é a moral da história? A moral da história é hora de pregar aqui no nosso país, em todas as nações, a todos os judeus, para que eles se convertam e voltem para a Torá, porque se eles voltam para a Torá através de Yeshua, Deus os trará de volta em massa. E aí, agora eu entro na grande revelação de Deuteronômio 32, Veshatá ad Adonai, ou seja, se voltares, converteres, arrependeres, então, e olha que interessante, a palavra Shiva, que vem de Shuv, que quer dizer arrepender, voltar, quer dizer restauração. Então a grande restauração é Yeshua, que vai restaurar o judeu, a Techuvá, arrependimento, volta. Os judeus messiânicos, a cada dia mais, eu estou certo disso, que Yeshua é o retorno padrão para os judeus, para juntar os judeus espalhados pelo mundo. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo, mas quantas vezes a igreja quer mandar missionário para Israel? Sabe o que nós falamos, Chuli e eu? Não mande, não estrague Israel, por favor. Não manda missionário para lá, não. Ah, mas eu sou da Jocum, não vai, não.
Não vai para lá, não. Você vai para outro canto, mas para lá você não vai. Porque lá não é uma nação qualquer. Você não pode pegar um missionário cristão, mandar para Israel para ele celebrar Natal, para ele deixar de celebrar tabernáculos, para ele deixar de celebrar Yom Kippur. Você está entendendo? Para ele voltar a crer na Trindade de Santo Agostinho. Que isso? Você ficou maluco? Olha, desculpa aqui, missionários, se vocês são soldados, fiquem como soldados, não vai pregar generais da palavra, não. Você vai pregar um judeu que sabe Isaías de cor? Você, missionário formado aqui, ou acolá, ou seja, onde for? Então você está falando mal dos missionários? Não, de jeito nenhum. Eu estou falando em relação a Israel, porque se o missionário não tiver convertido às raízes judaicas, não vá. Porque ele vai levar um outro evangelho romano, que o judeu vai ser para ele atraso na vinda do Senhor Yeshua. Quem está entendendo essa palavra? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, olha, que vai acontecer. Isso a Rosângela me falou hoje. O shubab, que é a mesma palavra que é arrepender, voltar, shubab é apostatar. Apostatar, sair, não é? O Senhor fará o povo espalhado voltar para a terra, versículo 4. E aí os buscará dentro, e buscará dos desterros entre as distantes nações, e trará à sua terra possessões e bens. Quando? Quando eles se arrependerem, quando eles voltarem para a Torá. Então, se entendemos isso, então o movimento judaico-messiânico deve ser temporário. Não é verdade? Porque a nossa missão é voltar. Isso é uma revelação grande, que eu quero que as crianças, que o Rocha Jorge aprenda isso e passa para as crianças, o Mateus, passa para os seus filhos, para os seus netos. Nossa congregação vai fechar. Diga amém. Aleluia. Porque o dia que ela cumpriu o papel dela, não precisa existir mais. Por quê? Eu sou provisório. Porque se o judeu começa a aceitar a Torá e celebrar isso aqui, Yeshua volta, e Deus os leva para lá. É isso que está escrito aí. Agora, segunda revelação. Quem de fato é judeu? Se você vai pela halahá judaica, vai dizer, judeu é aquele que nasceu de mãe judia. O que diz a Bíblia? A Bíblia não diz isso. A Bíblia é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia pega o cromossomo Y. Mas a Bíblia também pega o cromossomo X, que é o feminino. E você vê isso. Você vê, por exemplo, na Bíblia, que a paternidade é o pai que dá a linhagem judaica, mas a mãe, através da mitocôndria X, do cromossomo X, também entra. Tanto assim que Ruth, que era uma gentia, entrou para a casa de Israel como mãe, foi a avó de Davi, e a descendência de Yeshua, não é? Então, meu irmão, a verdade é que quem é judeu é aquele que tem o sangue judeu. Quer que veio através de mãe, ou que quer que veio através de pai, principalmente o pai, ele é judeu, tem que ter o sangue judeu. Então o não judeu não vira judeu porque veio para essa casa. Ele continua não judeu, mas ele é um não judeu agregado a uma casa judaica, e ele não é judaizado, ele pode participar, se expressar de todas as bênçãos. A palavra fala que ele, como enxerto, participa da mesma bênção da casa de Israel, da oliveira. Mas o judeu é judeu, não judeu é não judeu. E Paulo fala, floresce como foi chamado. Agora, a restauração às raízes judaicas, todos nós podemos ter. Você não precisa ser judeu para celebrar o Shabat. Você já tem essa bênção. Você não precisa ser judeu para celebrar as festas bíblicas. Amém? Você não precisa ser judeu para poder comer Levítico 11, uma comida saudável. Não, você já pode comer amanhã. Porque é bíblica, escrita pelo próprio Deus. Então, te fará prosperar as obras de suas mãos. Voltará para a Torá, haverá prosperidade. É isso que eu queria encerrar. Se volta para a Torá, tem prosperidade. Se volta para o pacto da aliança, tem prosperidade. O cumprir a lei não é difícil, porque a palavra está perto de ti, ela está no seu coração. E, irmãos, da onde Paulo, lá em Romanos, tirou a frase dele, que a palavra está perto de ti? Da Torá. Paulo pregava a Torá, não é? Essa é o que está escrito em Romanos 10, 9, mas o que está escrito no versículo 11 e 14 da Torá. Se guardar os mandamentos, estatutos, preceitos, eu então vou te dar a terra como herança. Isso vale para os crentes, se guardar os meus mandamentos, os meus estatutos e preceitos, eu vou te dar o reino dos céus. Então, você que é evangélico aí, você que é cristão, você que não tem uma descendência judaica, não se orgulhe pela sua fé em Jesus, não.
Paulo fala em Romanos 11, você que é zambujeiro, você que era mato e agora foi enxertado no oliveira que é Israel e participa das mesmas bênçãos da casa de Israel, não se vanglorie contra eles, porque se Deus não poupou misericórdia para com eles e arrancou-os da oliveira, quanto mais você que foi enxertado. Então, meu irmão, olha, humildade, calma, salvação se conquista, não é kit fé. As igrejas, muitas vezes, aí na ganância do dinheiro, pregam um kit fé, um kit prosperidade e felicidade. Um chamado Adonai Jiré, que não existe na Bíblia, a palavra é ierê, não tem nada a ver com dinheiro financeiro, é salvação, redenção. Adonai Irê, ou Jiré, quer dizer salvação, a palavra do contexto ali. Provisão do Senhor, do Cordeiro de Deus. Olha como o meio cristão faz doutrinas falsas. Isso é um perigo, porque está afastando o tempo do Senhor. Se guardar os meus mandamentos, estatuto, então haverá essa herança. E para encerrar, então tem sentido abrirmos sinagogas messiânicas em todo o mundo, pois estaremos apressando a volta do Messias. Porque o judeu volta para a Torá, ele vai voltar para Israel e o Messias vai voltar. Mas agora, tem outra coisa que você tem que entender. Ezequiel 36. Está claro o primeiro ponto? Agora eu vou para o segundo. Ezequiel 36. Mas também haverá aqueles que se converterão em Israel. Deus lá os colocará neles um espírito novo. Como isso é possível nascer de novo? Somente em Yeshua. Então você vai ver em Ezequiel 36 um outro tipo de judeu. É aquele que foi para lá incrédulo, mas converte lá. E lá ele nasce de novo, recebe, tira o coração de pedra e coloca o Espírito Santo. Então, agora nós estamos entendendo. Então, o que eu quero fechar? Para salvar Israel, Deus está usando duas estratégias. Primeiro, sinagogas judaico-messiânicas nos países. Vamos fazer. Na Bélgica, Portugal, na África, vamos fazer. Aonde há judeu, vamos implantar a congregação judaico-messiânica para que o retorno, o Messias volte. E eles voltem para Israel. Mas também vamos inaugurar a congregação de José Shulam agora lá, ano que vem. Por quê? Vamos multiplicar as congregações, porque Ezequiel fala que aqueles que lá já estão, será tirado o coração de pedra, e eles receberão Yeshua e voltarão para a Torá. E aí, finalmente, Paulo diz em Romanos 11, 26, então todo Israel será salvo, e de Sião virá o libertador. Quem é de Sião que vem? Yeshua. Vamos ficar de pé? Portanto, conselho aos anunciem, ouça a voz do Espírito, ajunte as suas evidências de judaicidade. Nós somos um dos poucos países do mundo que tem uma maior população judaica, portuguesa, espanhola nesse país. Nós somos talvez o único país, olha, você quer saber, falar pelo que eu conheço de história. Já conversei com as historiadoras e elas falam a mesma coisa. O Brasil é o maior continente de descendentes de judeus portugueses do mundo. Portugal hoje tem 10 milhões de habitantes. O Brasil é capaz de ter 10 milhões só de judeus descendentes portugueses. Então, se o Espírito está falando no seu coração, quem tem um registro dos povos, muitas vezes seu papai, sua vovó não falou que você era um cristão novo, não falou que você era um marrano ou descendente judeu, não preocupe. Olhe o seu coração. Se o seu coração pulsa quando está nessa casa, se o seu coração pulsa quando lê essas letras hebraicas, lembra da porção de hoje. Deus fez o pacto do Sinai com aqueles que estavam presentes e com aqueles que viriam depois. Tem gente aqui que chega, fica hipnotizado com essas letras. Fala, Rabino, sentiu emoção, sentiu uma coisa, sentiu um calor. Deus marcou no Sinai. Eu creio que ele marcou o DNA. Um DNA espiritual. Os rabinos falam que é um DNA espiritual, mas pode ser um DNA físico, por que não? Hoje a medicina já sabe que os judeus dão o apogrupo J2. J é semita, J2 mais judeu, mas pode dar J1, pode dar outro grupo, mas hoje sabemos que 75% dos judeus encaixam no grupo cromossomial J. Então está marcando aí que há um povo, e isso está certo. O árabe J1, o judeu J2, porque o pai Abraão é o mesmo, então o cromossomo que corre no árabe tem que ser o mesmo, bem parecido com o que corre no judeu. E aí, pega as suas evidências,
Pegue, se você quiser fazer o DNA, faça, mas isso para mim não tem valor nenhum. É só mais uma evidência. Porque o DNA não vai te dar um certificado também que você é judeu. Ele vai te dar uma informação cromossomial. Da onde é a sua origem. Se a sua origem é da Europa, da África, da América, se você é um índio, né, se você veio. Então ele vai te dar uma origem, um indicador. Mas esse indicador, se falar no seu atestado do crescente vale fértil, que é Israel, do vale Tigre e Eufrates ali da terra, opa, aí já muda. Ali teve um ancestral seu que veio de lá, não é? Mas o que mais coloca é evidência do Espírito Santo. Porque se ele espalhou, se ele tem um registro, ele que vai te chamar. E aí eu encerro citando Jeremias 3,14, que diz que eu sou o Deus de Israel. Eu é que vou chamar para voltar a Israel 1 a 2 de cada cidade e de cada família. O que ele está dizendo? Eu chamo quem eu quero. Eu sempre me preocupei com isso. Se hoje há 12 milhões de judeus espalhados pelo mundo, mais uns 10, 20 milhões de anusim, das outras tribos, vamos supor que sejamos 20 milhões, 30 milhões. Como vai caber em Israel 30 milhões de pessoas? Mas aí Deus me respondeu, Jeremias 3,14, e eu fui lá e conferi. Chamarei a 1 a 2 de cada cidade, de cada família. O que Deus está falando? Eu chamo quem eu quero. E sabe quem que ele vai chamar? Aquele coração que estiver cheio de Yeshua. Porque um Israel incrédulo, ateu, influenciado pela Rússia, não pode chamar o Messias de volta. Mas o Israel crente, adorando o Senhor, falando a língua do Espírito, aí sim virá o reino de Deus sobre essa terra. Ivarechecha Adonai veshmerecha, Yae Adonai palanavlecha viruneka, Isa Adonai palanavlecha, Veyasem lecha shalom.